Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos comentários sobre economia comportamental e sobre finanças comportamentais e seus vieses. Pessoal, esse vídeo ele é fundamental. Cada vez mais o campo das finanças comportamentais tem sido estudado, tem sido aprimorado. Foi motivo, inclusive, de um psicólogo conseguir então ganhar o prêmio Nobel, porque é tão importante quanto a gente ter uma estratégia vencedora é a gente conseguir, através do nosso controle emocional, colocar essa estratégia vencedora em prática. E é justamente isso, através do controle das nossas emoções, que a economia comportamental e os seus vieses comportamentais vão então trazer para que a gente não caia em armadilhas, em gatilhos mentais automáticos que nos boicotem e impeçam a gente então de conquistar os nossos objetivos financeiros por causa de uma eventual traição do nosso próprio cérebro, das nossas próprias decisões emocionais. Certo, pessoal? Vamos ao vídeo então. Pessoal, antes da gente começar, por favor, não esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho, fiquem no vídeo até o final, a gente vai falar bastante aqui sobre a economia comportamental, sobre pelo menos mais de 10 vieses comportamentais. Então a ideia realmente é aprofundar bastante sobre o tema, então fique até o final que a ideia é compartilhar bastante conhecimento com você. Bom pessoal, o que é a economia comportamental então na prática, né? Ele é um campo de estudo que então ele vai buscar entender como o comportamento humano ele influencia nas nossas decisões econômicas, né? A economia comportamental ela vem como uma crítica à economia tradicional, na qual a economia tradicional, a economia clássica, diz que o ser humano, o mercado, são estritamente racionais, estritamente eficientes. Então, a teoria da racionalidade limitada, então a teoria clássica econômica, mostra que o ser humano poderia então absorver e ser estritamente racional nas duas decisões. O problema é que o próprio criador da teoria, Markowitz, traz então essa teoria de racionalidade limitada, essa questão toda de que o ser humano então consegue tomar decisões puramente racionais, a fronteira eficiente de ativos e tudo mais. O problema é que ele mesmo reconhece que na hora de fazer a sua alocação, foi feita uma entrevista com ele há muitos anos atrás, e ele fala assim, não, a minha alocação ela segue um portfólio que tem a renda fixa e tem a renda variável, Ele não mesmo tendo elaborado a teoria do mercado eficiente, ele não coloca isso em prática 100% na sua carteira, porque ele sabe que é impossível o ser humano tomar decisões estritamente racionais o tempo inteiro, E as finanças comportamentais, a economia comportamental, ela vem justamente para trazer então essa questão de como o nosso comportamento, tão importante quanto ter uma estratégia sólida, ele influencia nas nossas decisões e consequentemente nos nossos resultados, Então assim, o ser humano, em sua grande maioria das vezes, ele busca ter rapidez no seu processo decisório. E a gente acaba criando então os nossos vieses comportamentais ou talvez os nossos gatilhos mentais, são questões da natureza humana de facilitar o processo decisório, que a gente não perca tanta energia para tomar uma decisão. Isso pode ser muito bom quando a gente tem a questão do medo envolvido numa situação de vida ou morte, Por exemplo, eu estou caminhando, vamos pegar algo bem esdrúxulo, algo bem extremo, digamos assim. Estou na selva na África e me deparo com um leão. O meu instinto, a minha decisão rápida, o meu gatilho mental que vai ser acionado é um instinto de medo e de proteção. Faz total sentido eu não tentar com as minhas mãos lutar contra um leão. Então automaticamente eu já vejo, puxa, vi um leão, eu não posso me aproximar dele, tem que sair, porque senão eu vou ser devorado aqui. Então isso é um gatilho mental ali relacionado à sobrevivência, no sentido de a gente conseguir repelir automaticamente ao ver o medo. Eu, por exemplo, eu não caminho na beira de um precipício, porque consequentemente eu sei que se eu escorregar eu vou vir a falecer, eu vou morrer, Então assim, a gente tem essa questão de repelir situações de risco naturalmente. Isso por uma questão de vida ou morte, ela é muito boa. O problema é que quando a gente fala de decisões econômicas, é o inverso, A gente tem um conceito clássico em relação a investimentos, que é comprar na baixa e vender na alta. Só que a questão emocional de colocar isso em prática, ela não é tão simples. Muitas vezes no momento de baixa do mercado é o momento de maior medo, é o momento que assim, as pessoas, os economistas, os jornais
falam que a economia vai quebrar, que o Brasil vai virar uma Venezuela, que a gente vai virar uma Argentina. E assim, é muito difícil, né, ter o controle total das suas emoções nesse momento e ir lá e comprar mais, se expor a mais. É óbvio que investidores profissionais do mercado conseguem fazer isso, mas isso não é uma regra para o investidor comum. O investidor comum tende a acionar um atalho mental, um gatilho mental de medo e não se posicionar, não comprar mais naquele momento ou pior, né, vender no momento de baixa, né, tendo em vista o medo exacerbado. Então as finanças comportamentais, a economia comportamental tende a fazer um diagnóstico, a estudar esse campo para entender que fatores são esses, que vieses e que atalhos são esses, para que a gente consiga cada vez mais ter as rédeas do nosso controle emocional e não se deixar influenciar por gatilhos automáticos, que podem ser bons, como eu falei, a gente encontrar um leão numa selva e não ir lutar com o leão com as nossas próprias mãos vai ser bom para a gente, mas por um outro lado, quando a gente estabelece uma estratégia de investimentos e o mercado cai e fica mais barato, e a tendência natural seria a gente querer vender, né, as nossas posições de renda variável por estar caindo, o racional, né, o certo seria fazer o oposto, né, a gente manter o nosso percentual ideal de renda variável ou, pelo contrário, até comprar mais neste momento de baixa. Então, basicamente, é isso que a gente trabalha. E eu vou falar um pouco sobre os vieses comportamentais. Os vieses comportamentais nada mais são, então, que esses gatilhos, situações nas quais a gente pode identificar e pensar assim, poxa, mas qual que é, eu estou com prejuízo, eu não quero vender agora porque eu estou com prejuízo. Que viés é esse? Será que não é um viés de aversão à perda? Enfim, a gente vai falar um pouquinho agora na sequência do vídeo sobre esses vieses comportamentais. E o primeiro viés, então, que a gente vai tecer comentários é o viés de aversão à perda. Basicamente, esse viés, ele, como seu nome já aqui adianta, né, ele é um viés relacionado àquele investidor mais conservador que não gosta de nenhum mês possível dos seus investimentos, do seu portfólio, cogitar ele não ganhar no mínimo um retorno de um investimento mais conservador, tipo um CDI, tipo uma poupança, e se esse investimento eventualmente oscilar para baixo, é o caos total na vida dele. Então, assim, ele é um investidor que, por temer tanto prejuízo, ele acaba, então, alocando os seus recursos somente em ativos extremamente conservadores. É um investidor que vai ter um portfólio de retorno, né, crescente e constante, mas sem grandes ganhos, sem grandes retornos extraordinários. Né? No fim das contas, assim, até tem um campo muito forte das finanças comportamentais que explica que a dor da perda ela é 2 vezes mais forte que a dor do ganho de um retorno ou prejuízo de mesma proporção. Ou seja, se eu perder R$100, me dói muito mais do que se eu ganhar R$100, né? Por exemplo. Então, assim, esse viés de aversão à perda faz com que muitas vezes os investidores mais conservadores não tomem um pouco mais de risco no seu portfólio e consigam, então, eventualmente ter um desempenho que eles poderiam ter até superior à inflação, superior ao CDI, superior à poupança em médio prazo, devido ao fato de estarem com essa questão de ter um viés mais relacionado de aversão à perda. O segundo viés, que é bem importante, assim, que a gente se atentar, que é o Fear of Missing Out, né? O famoso FOMO. Basicamente, é um viés que tem medo de ficar de fora de uma estratégia, de algo que possa estar dando um bom retorno. Recentemente, acho que aconteceu muito no mercado essa questão de medo de ficar de fora de uma exposição a criptoativos, por exemplo, né, ao Bitcoin, ao Ethereum, essa questão toda. Muita gente recentemente teve bons ganhos, né, com o investimento nesses ativos, com o retorno que houve nesses ativos, e aquela pessoa assim, poxa, não posso ver o mercado, o fulaninho ganhar e não estar ganhando também, né? E aí ela vai lá sem saber o porquê, sem ter uma técnica, sem ter uma estratégia, compra aquele ativo. E aí, como o momento que a gente está passando agora, que os criptoativos caem, né, por exemplo, o Hash 11, que é um ETF de criptoativos, cai mais de 70% no ano, a pessoa não sabe, puxa, mas eu fiquei com medo de entrar, entrei sem saber o porquê e agora estou tomando um prejuízo. Então, esse é um outro viés comportamental que existe bastante. Depois nós temos um viés de otimismo / um viés de pessimismo. É aquele viés que é realmente uma montanha russa de emoções, de a gente não conseguir
controlar de fato os nossos sentimentos. É aquele investidor que, quando o mercado está subindo, né, tá um bull market, né, o mercado do touro, né, jogando para cima, ele, meu Deus, vai subir para sempre, ele começa a comprar ativos de renda variável enlouquecidamente, ele se posiciona de forma super arrojada em relação à parte, né, de ativos arrojados, e aí do nada o mercado vira e pum, ele tem um belo prejuízo. Bem como existe também o cenário oposto, né? O investidor estritamente pessimista. Não, agora que o mercado está caindo, que está um bear market, ele vai então só cair, ele vai ser o caos total, o mercado não vai se recuperar jamais. Então a gente tem que cuidar muito esses extremos, né? Extremamente otimista, extremamente pessimista. Tem um autor bem famoso, Howard Marks, ele fala do movimento de pêndulo, né? Geralmente quando a gente está num cenário de extremamente bull market, né, o mercado subindo enlouquecidamente, o pêndulo tende a fazer o peso e voltar para algo mais racional para o meio ou até mesmo para algo negativo. E a mesma coisa o inverso, né? Quando a gente está lá no caos total, crise econômica, caindo tudo, o mercado tende a se recuperar em médio prazo. Então, assim, cuidado com esse viés, que ser estritamente otimista ou estritamente pessimista pode ser ruim para os seus investimentos. Depois nós temos o viés de excesso de confiança. Basicamente, ele se resume em confiar demais no seu taco e muitas vezes negligenciar fatores aleatórios, né? Então, eu ser um excelente investidor no mercado de alta, onde eu comprar qualquer coisa, o mercado como um todo está subindo, eu vou ter lucros, é muito fácil. E aí cria então essas pessoas que confiam demais no seu taco. Não, mas agora que eu ganhei nesse mercado, eu vou ganhar para sempre. Aí passa por um bear market, passa por um mercado de queda e a pessoa vê que, tipo, poxa, não era bem assim, acaba tendo prejuízo, né? Independente do que ela tivesse comprado naquele momento lá atrás, ela teria ter tido lucros, né? Então, ela muitas vezes negligencia fatores aleatórios que tiveram então contribuído especificamente para o seu desempenho, né? Então o excesso de confiança é o que faz, por exemplo, acontecer os principais acidentes, né? Então eu vou falar um exemplo pessoal, assim, eu sou atleta de paraquedismo, salto de paraquedas, né? Eu tenho um hobby de fazer isso e eu vejo assim que muitas vezes os investidores mais, os saltadores, né? Os atletas de paraquedismo mais novatos não vêm a sofrer tantos acidentes quanto atletas mais experientes, né? Muitas vezes também tem essa questão de experiência, nem sempre significa ser mais seguro, ser mais como dizer assim, conservador em relação a procedimentos, né? Então, tem das vezes do investidor muito novato que não sabe o que está fazendo e o mercado, por fatores aleatórios, contribui então para o seu resultado, bem como tem aquele investidor mais experiente que acha que sabe de tudo, domina tudo e nunca vai acontecer um problema e aí vai lá e acontece, né? Então, porque realmente teve um excesso de confiança, então tem que cuidar muito com isso. O viés de autosserviço, eu acho que isso é muito importante também. Achar assim, não, quando eu tive bons resultados, foi, poxa, mas eu fui inteligente, eu mandei bem, eu sou foda, eu sou isso, aquilo, em relação à sua capacidade, né? Mas quando o mercado vai mal, ele fala assim, não, mas é culpa do governo, é culpa da economia e tudo mais, né? Então também se autovalorizar demais, muito similar também à questão do excesso de autoconfiança. O viés de ancoragem, esse aqui é clássico, né? Acontece direto com investidores como um todo, né? Ele tem a ideia então de ancorar o preço, por exemplo, de uma ação, né? Então assim, eu comprei a ação da Petrobras a R$30 e agora a ação está 25, não, mas eu só vou comprar de novo, eu só vou vender quando chegar a 30 de volta, 35 de volta, porque em 2007 chegou a esse valor. Então a gente tem que cuidar para não ancorar, né, a determinadas decisões em fatores que uma vez na vida aconteceu que podem nunca mais se repetir, ou podem demorar 30 anos para se repetir, né? Então, esse viés de ancorar determinada informação a determinado acontecimento pode ser extremamente prejudicial, né, para o seu desempenho. Viés de confirmação. Os investidores eventualmente estabelecem uma estratégia e ele começa então a buscar locais onde tem aquela estratégia de fato acontecendo. Isso acontece muito com política, né? Aquelas fake news, aquelas questões todas. Eu ouço alguma coisa, uma notícia, estabeleço uma tese sobre aquela questão, aí eu começo a procurar somente informações ou dar mais valor às informações que confirmam a minha tese e negligencio totalmente as informações que contradizem, que contradizem então a minha tese, né? Então esse cuidado é importante. Oitavo, falácia do jogador.
Basicamente, então, ela se origina da falha do investidor, especificamente, em compreender a noção de independência estatística que os fatores acontecem, né? Então, o clássico aqui que a gente pode pensar é o famoso cara e coroa, né? Então, assim, se eu jogar uma moeda para cima, rodar ela aqui e ela cair 5 vezes caras seguidas, é um fator aleatório. Se eu jogar uma sexta vez, ela não tem mais chances de cair cara. A chance dela cair cara vai ser a mesma de cair coroa, é 50%. Então, a gente não pode negligenciar essa questão estatística de determinados fatores, né? Então, assim, a gente não pode, muitas vezes, liquidar antecipadamente algum investimento quando ele subiu. Subiu um pouquinho, a gente já vai lá e vende. Porque, não, mas se já subiu, ele não vai mais continuar subindo. Não, ele pode continuar subindo. Então, a gente tem que ter, de fato, esse cuidado na hora de fazer a montagem do portfólio no processo de tomada de decisão, para que a gente não venha a cair na ideia de que não, subiu um pouquinho eu tenho que vender porque ele não pode subir mais, ou ele caiu eu tenho que comprar mais imediatamente porque ele não pode cair mais. Então a gente tem que cuidar desses fatores aleatórios, né, no sentido de achar que o que aconteceu uma vez vai continuar acontecendo sistematicamente, né? O viés do efeito manada, isso é muito, muito, muito comum, né? Geralmente, quando a gente vê lá a capa do The Economist com o Cristo Redentor decolando, Brasil 130 mil pontos, a bolsa, o céu é o limite, bolsa a 200 mil pontos, aí investidores mais desavisados veem, poxa, mas o fulaninho comprou ação, ele está ganhando, aí ele vai lá, esse investidor ele vai lá e compra no topo, quando está mais caro, né? Então, assim, ele está se movimentando conforme o rebanho, assim, o rebanho já comprou, quem tinha que ter lucro já teve lucro, não é mais horas de tu ir como a manada e comprar mais neste momento, daqui a pouquinho vale a pena esperar, ficar de fora, vai ter a correção e aí fazer a entrada, bem como o oposto, né? Quando está todo mundo vendendo, quando está todo mundo desesperado, que o mercado é o caos, a economia, a gente vai virar Argentina, a gente vai virar Venezuela, será que é o momento de vender? Né? Será que não é o momento de comprar? Então, assim, pensar diferente da manada, pensar diferente do rebanho pode trazer grandes lucros em relação a uma estratégia de investimentos. A gente tem depois na sequência a questão do viés de familiaridade, né? Esse é um viés bem importante. A gente, obviamente, tem que saber onde a gente está investindo, a gente tem que conhecer os ativos que a gente está investindo, sempre isso é fundamental, mas a gente não pode também só investir naquilo que a gente já conhece estritamente e não se dá o trabalho de conhecer novas classes de ativos, de estudar, de se pesquisar e de se atualizar. Isso é muito importante, por exemplo, aquele investidor mais velho, mais conservador, que gosta muito, por exemplo, da poupança. Não, mas eu conheço a poupança rende, e a poupança está aí, não tem crise na poupança, a poupança está sempre aí. Porque ele conhece de fato como é que funciona. Mas hoje em dia ele pode ser extremamente conservador e comprar, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um investimento tão conservador quanto, quiçá, muito mais conservador que uma própria poupança, mas consegue ter um retorno maior, né? É um exemplo clássico aqui, tá? Eu estou comparando algo bem, bem rudimentar, mas assim, a gente tem que cuidar. Óbvio que tem que conhecer o que a gente está investindo, tem que estudar, tem que pesquisar, mas também não investir só naquilo que a gente domina 1000%, que a gente só viu 200 anos acontecer, porque hoje em dia pode ter ativos tão conservadores quanto, que a gente não tinha acesso há alguns anos atrás, com a mesma segurança, como é o caso, eu falei, do Tesouro Selic, que até muito pouco tempo atrás não era disponível ao investidor pessoa física, e hoje é, e rende muito mais que a poupança, né? Então esse cuidado é importante. Também há aquele viés de retrospectiva, né, no sentido de, esse é o 11º viés, é importante a gente destacar ele, que, depois que aconteceu alguma coisa, não, mas eu sabia, aquele expert, né, ele tinha uma bola de cristal, não, mas eu sabia que ia subir, eu sabia que ia cair, mas ele só fala isso depois que aconteceu. Hoje em dia as redes sociais têm bastante disso, né? Eu falei, daí o cara escreveu 203 tweets lá, e que nesses 203, cada um deles ele falou um cenário. Aí, óbvio, um desses cenários vai se concretizar. Ele pega esse tweet que ele fez que se concretizou e publica lá, né, quando acontece a confirmação daquela questão. Então, assim, ter cuidado com essas previsões, cuidado com as redes sociais, nesse viés de retrospectiva, de falar, não, mas eu avisei, eu já sabia. Falar depois que aconteceu é muito fácil, né? Só que na hora de tomar essa decisão é bem, bem difícil, né? Depois nós temos o viés de sobrevivência, basicamente trata da superestimação das chances de sucesso, né? Assim, a gente sempre vai conseguir, dependendo da janela de tempo que a gente pegar, sempre vai conseguir achar uma estratégia maravilhosa em determinada classe de ativo. Mas beleza, no longo prazo essa estratégia, ela dá resultado, ela foi testada, ela sobreviveu ou não, né? Então assim, a gente sempre vai pegar momentos
de que fatores aleatórios vão contribuir para que determinada estratégia possa ser muito boa. Mas será que isso se confirma no médio e no longo prazo? Então, assim, a gente tem que cuidar para ter sempre um portfólio bem balanceado para que a gente não caia, contra um viés de sobrevivência. Tipo, pensar, o rendimento de renda variável de um ano é bem provável, na janela de tempo vai ser muito bom ou muito ruim. Mas, assim, isso não deve, um ano especificamente, não deve embasar só a nossa decisão, A gente tem que pensar nessa questão de olhar principalmente no longo prazo, Sobreviver, então, a essa questão toda. Depois, viés de disponibilidade, Então, acho que isso é bem importante, que acaba influenciando bastante a decisão do investidor. O que é o viés de disponibilidade? Basicamente é aquela influência daquela notícia que está ali cintilante, daquele amigo que está comentando, que pode, no fim das contas, essa disponibilidade da informação ser prejudicial ao nosso processo decisório. Tem muitos escritórios sérios, tem muitas empresas de value investing que nem tem um painel com as cotações do dia a dia da empresa, porque isso acaba, essa informação excessiva acaba prejudicando o processo decisório do investidor. Muitas vezes ele acaba entrando num efeito manada por uma questão emocional e não racional. Então isso é importante a gente cuidar com o excesso de informação que a gente está consumindo, que pode ser prejudicial para o nosso processo decisório. Eu abordei aqui, então, são 13 vieses, acho que vale a pena eventualmente revisar algum deles para verificar se faz sentido, se já caiu algum desses ou não. A ideia, basicamente, a gente pensar na questão das finanças comportamentais, da economia comportamental, é que a gente consiga, aqui concluindo já o nosso vídeo, tomar decisões mais racionais e menos emocionais, e não cair nesses gatilhos mentais, que para algumas coisas na vida fora dos investimentos pode ser boa, mas que para a nossa vida de investidor pode ser muito ruim. Então a gente tem que cuidar esse processo de tomada de decisão para ver se a gente não está tomando uma decisão com base em emoções que podem ser prejudiciais ao nosso retorno do nosso portfólio, ou se de fato são decisões racionais, decisões boas. Isso acontece bastante no mercado, investidores novatos, experientes passam por isso, tem grandes investidores de grandes fundos que já citaram, passaram muitas vezes com uma influência aí dentro do seu processo decisório devido a uma questão comportamental. É um campo que tem crescido muito, cada vez mais pessoas estão estudando, se aprimorando. Recentemente a gente teve então o psicólogo Daniel Kahneman ganhando o prêmio Nobel justamente por estudar as finanças comportamentais. E provavelmente você, assim como eu, já sofreu o efeito de alguma desses vieses que eu comentei aqui em cima. É natural isso, faz parte do processo de amadurecimento e crescimento do investidor passar por isso. Basta a gente conseguir então estudar, entender e então se cada vez mais aperfeiçoar e tentar então identificar quando a gente está sob influência de algum desses vieses, para que possa então tomar medidas que impeçam que a gente tome decisões precipitadas e consequentemente prejudiquem o nosso desempenho aí no médio e longo prazo. Aqui na Musa a gente está constantemente cuidando para que os nossos clientes controlem suas emoções, sigam a estratégia que a gente validou, é uma estratégia que já se comprovou extremamente rentável e é fundamental a gente controlar as emoções para conseguir então ter melhores retornos no nosso portfólio. O vídeo de hoje era basicamente esse, pessoal, era para a gente falar um pouquinho sobre viés, sobre economia comportamental. Espero ter agregado para vocês. Por favor, deixe o seu comentário aqui no vídeo aqui embaixo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês gostaram do vídeo, para que a gente possa estar constantemente também melhorando o nosso conteúdo aqui para vocês. Se quiserem saber mais sobre o trabalho que a gente desempenha aqui na Musa Capital, só acessar www.musacapital.com.br. Fica aqui o link no vídeo, mas também vou deixar na descrição para que você possa também ter acesso a mais conteúdo sobre o nosso trabalho e sobre educação financeira. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção.